pensamento a Deus, aos céus, buscando a sintonia com a espiritualidade maior, abrindo as comportas do coração e do raciocínio, a fim de podermos comungar contigo, Senhor. Gostaríamos de ter a plena integração do Espírito da Tua mensagem, a fim de podermos sintonizar de uma maneira permanente com o Teu pensamento, em face das paixões que ainda carregamos, dos vícios que ainda alimentamos e das fragilidades morais que ainda permanecem em nosso caráter. Temos dificuldade no acesso constante com o mundo espiritual. Não obstante, aqui estamos para fortalecer esse vínculo com o alto, ainda que careça essa sintonia da misericórdia divina, do contato contigo. Sede, portanto, conosco, hoje, agora e sempre, que assim seja. Ele acaba até o capítulo de uma forma até poética, né? Se referindo um pouco à questão dele, né? O drama dele. É interessante como o André Luiz, de alguma forma, se identificou com o processo, né? Ele acaba por também se identificar, porque ele é um remanescente de uma zona de perturbação, de uma zona umbralina, né? A diferença é que André Luiz ele chegou no mundo espiritual atordoado e um pouco inconsciente dele mesmo, né? E esse quadro desses espíritos aí, especialmente dos verdugos que açoitavam com vergastadas essas entidades aí, são entidades, digamos assim, com comprometimentos maiores, não apenas no sentido da deliberação para o mal, né? Voltados para o mal, o que de alguma forma explica um pouco a ironia, Zenóbia falando, eles gargalhando, eles tentando ironizar. Eu estou falando dos verdugos, né? E as vítimas eram seres que não eram totalmente inconscientes de si, mas eram pessoas que, o seguinte, estavam chorando os padecimentos que viviam, né? Mas tinham pouca disposição para modificação. E de alguma forma tinha uma certa hipocrisia. A expressão hipocrisia que foi colocada aí é bem justa nesse sentido, né? Tanto é que André Luiz faz alusão em alguns momentos daqueles indivíduos que sabiam o que fazer na teoria, mas não viviam na prática, né? Que é bem a característica de religiosos fracassados, né? A gente vê isso muito, né? E não é à toa que a gente tem no movimento espírita boa parte dos seus líderes atuais religiosos falidos. Se a gente for parar
Hermínio de Miranda diz isso em Diálogo com as Sombras, né? Boa parte dos líderes do movimento espírita são católicos e protestantes fracassados, que voltaram na liderança, porque a liderança não perde aquela característica de liderança que tinham no passado, né, de conduzir pela voz, de ter argumentos sólidos, de ter um carisma mesmo, permanece, só que agora no seio do movimento espírita, alguns dos quais trazendo alguns vícios, né, alguns problemas ainda não superados. Daí a gente vê às vezes em alguns momentos no movimento espírita indivíduos reproduzindo práticas que não são espíritas, que são católicos e protestantes, né, que pertencem a um passado, né, religioso, ou então a outra denominação religiosa, porque esses atavismos e essas bengalas psicológicas às vezes são difíceis de superar. A maioria de nós está vivendo a primeira reencarnação como espírita, porque o espiritismo tem muito pouco tempo, né, no sentido de implantação como doutrina codificada. Oi. Você quer falar na câmera? Não está gostando do que eu falo, ainda estou passando demais. Então, enfim, então tem isso, né, tem essa característica, e aí a gente vê os espíritos aqui, o tipo de espírito aqui, nessa pegada, né, nesse clima de hipocrisia, né? Por isso o Zenóbio conseguia penetrar a intimidade deles, né? Não basta buscar ajuda. Deve ter sido na semana passada, não vi, e tem uma inclusive que era espírita, que fala, conheci Bezerra de Menezes na Terra, né? Não tem essa declaração. Então isso é uma espécie de alerta, né, para todos nós, né, para aqueles que vivem de religião apenas externa, né. Tem uma passagem do livro Caminho, Verdade e Vida, que Haroldo Dutra adora citar, que ele diz o seguinte, que o grande erro nosso é separar templo de oficina, né. Porque a gente acha o seguinte, a gente tem uma conduta no templo religioso e na vida humana a gente tem outra conduta, a gente separa, né. Então, em Missionários da Luz, ele faz a mesma alusão a Alexandre, só que no sentido de algumas condutas, né? Aquele início, quando ele fala sobre a gastronomia, sobre a maledicência e sobre a sexualidade, né? Inclusive, ele tem um comentário muito interessante sobre a sexualidade. A gente separa, não? Minha sexualidade é uma coisa, minha vida mediúnica é outra, como se uma coisa não interferisse na outra, né? Então, a gente tem isso, né? E eu acho que o grande erro, segundo Emmanuel, das tradições religiosas é essa, né? A gente tem uma conduta no templo religioso, a gente tem uma postura, e a gente acha que na vida profissional, na vida familiar, na vida pessoal, não tem nada a ver com aquilo que a gente está ali na fé, a gente separa, né? E aí o que é que acontece? A gente tem uma vida dupla, uma vida que, do ponto de vista religioso, é aparência, né? Mas do ponto de vista da vivência, a gente não internaliza aquilo, né? E aí a gente vê as decepções de alguns indivíduos chegando no além-túmulo. Quem lê o Tormentos da Obsessão vai ver isso. Tormentos da Obsessão, no caso, é uma coletânea de quadros clássicos de pessoas que se perderam na polêmica, no movimento espírita, são todos espíritas ali com pseudônimos. Divaldo, inclusive, disse que alguns eram espíritas, inclusive, eminentes, e por isso estão disfarçados, porque tem familiares ainda reencarnados, né? Mas polemistas que perderam tempo em bate-boca desnecessário, em polêmica para converter os outros, isso era muito comum no passado, principalmente, né? Pessoas que ficavam na ganância de postos de poder, né, e assim por diante. Pessoas que utilizavam na oratória, em grupos de estudo e palestra espírita para seduzir. Né, então tinha uma alma gêmea em cada centro espírita. Eu conheço um palestrante aqui em Salvador que é assim. Em cada centro espírita ele tem uma alma gêmea do passado. Então é tanta alma gêmea que eu quero ver como é que vai ser no além-túmulo isso, né? Então tem essa característica, né? Então a gente tem esses quadros e a gente vê o desenrolar dessa experiência no além-túmulo, né? E aqui a gente está vendo André Luiz tecer comentários nesse sentido. Tanto é que Zenóbio, em determinado momento, diz assim, eu vou falar com minhas palavras, mas ele diz, olha, meus amigos, vocês querem ajuda, mas não basta pedir ajuda, é necessário se reformar por dentro. Porque a esfera vibratória onde a gente está aqui precisa de boas intenções, de coração sincero, e não apenas a ajuda dos lábios. Porque senão as defesas magnéticas aqui vão reconhecer que vocês não estão no padrão. Veja que coisa sofisticada, né? A gente não tem os recursos aqui da alfândega, né, de detectar objeto de metal. Lá é a vibração. Né, a vibração, né, então não adianta fingir que a vibração detecta ali, a pessoa fica com vergonha, né, porque está em outra vibração. Então, assim, como se detectasse. A gente tem a faculdade parapsicológica chamada psicoscopia, né, que é a capacidade de penetrar e perceber a aura. Tanto é que nos domínios da mediunidade tem o psicoscópio, que é um aparelho nesse sentido, né? Que pela tonalidade da irradiação da aura, do perispírito, a gente tem um pouco de ideia da condição emocional do indivíduo naquele momento, né? As cores quentes normalmente denotam paixões, as cores azuis ou frias denotam normalmente estados de mais tranquilidade, né? Mas ainda assim isso daí é muito subjetivo, ainda tem uma margem de erro diferente desse recurso que o mundo espiritual
desencarnado, né? Os desencarnados possuem, os bons espíritos, né? De perceber assim, você está no padrão vibratório ou não. Né? Então, lembremos daquela, acho que era médica abortadeira, né? Em nosso lar, com os pontos, que pedia ajuda e o instrutor disse assim, você está comovido com ela, mas isso daí é só de aparência, né? Porque aí na intimidade dela, se ela vier para cá, ela vai causar confusão e mais tarde vai voltar, não vai conseguir ficar aqui. Porque o problema é esse. Veja que coisa interessante, né? Não basta a gente querer estar num lugar, porque às vezes a gente quer uma coisa, mas intimamente a gente se identifica mais com outro padrão. Né? Joana de Ângeles tem um comentário sobre especificamente uma passagem do Evangelho, que é aquele passagem do paralítico do Poço de Jacó, né? Cuja tradição dizia que o Poço de Jacó tinha águas sagradas, e Yahvé descia a sua face, né, segundo a tradição, e colocava elementos curativos, e quem primeiro pulasse no poço ficaria curado. Né? E Joana de Ângeles diz que aquele homem estava 38 anos ali próximo, e quando Jesus passou, disse: que quero que eu te faça? Que me cure, Senhor, eu estou aqui há muito tempo, mas quando as águas se movimentam, as pessoas, como não são paralíticas como eu, saem à frente, mergulham e conseguem chegar à frente, eu nunca sou curado. E a Joana de Ângeles, ele nunca quis ser curado. Inconscientemente, ele tinha um masoquismo de gostar de estar naquela situação. Porque se ele quisesse, ele ficaria perto do poço. E seria o primeiro a pular na hora que as águas balançassem. Então, no fundo, havia inconsciente. Quantos de nós temos isso? Queremos, mas não desejamos. Ou desejamos, mas não queremos. Né? Eu citei na palestra, o povo deu muita risada, mas é verdade. Lembro de Chaves, que é um programa altamente cultural e filosófico, assim, cultura bem elaborada, né? Sofisticada. Chaves dizia, foi sem querer querendo, né? Então é mais ou menos essa ideia, né? A gente quer uma coisa e deseja outra, né? Então é mais ou menos essa postura emocional daí que os espíritos conseguem penetrar. Nem sempre nós encarnados conseguimos. Mas os espíritos ali conseguem penetrar. Dizer, olha, vocês estão falando dos lábios, mas vocês realmente querem ajuda? Porque para querer ajuda, vocês têm que mudar por dentro. Não basta querer ajuda e sintonizar e continuar com o mesmo padrão emocional dessa área, porque senão vocês precisam ficar aí ainda. Precisa passar um tempo ainda aí. Seja por culpa, seja por afinidade mesmo. Tem gente que se afiniza no sofrimento. Se acostuma na dor e gosta de estar no sofrimento. Então, vejamos. E não é muito raro não, é muito comum, inclusive entre nós encarnados. Seja dor emocional, né? Seja relacionamentos abusivos, né? Experiências familiares negativas, masoquismo inconsciente. Então é muito interessante. E aqui ele fala tudo isso, né? Tanto é que em determinado momento ele diz o seguinte: nossas esferas magnéticas funcionarão rigorosas e apenas os corações sinceramente interessados na renovação própria em Cristo Jesus serão portadores de senha indispensável ao ingresso. Debalde rogarão socorro às entidades endurecidas no crime e na indiferença. Então, é mais ou menos isso, essa ideia, né, que eu queria passar aqui. É interessante como em alguns momentos Zenobia chama a atenção, dizendo assim, olha amigos, porque em alguns momentos ela estava falando manso e os espíritos reagindo de maneira mais forte, né, tentando bater neles, né, André Luiz tentando agredir eles. Né, e, claro, as defesas magnéticas impediam. E aí, em determinado momento, é interessante porque assim, a gente tem aqueles espíritos que se afinizam. A gente podia falar o seguinte, tem dominador e dominado ali, né? E não existe um dominador se não tem um dominado que queira se submeter, ser subjugado, né? E os verdugos eram piores nesse sentido, porque são espíritos inacessíveis ainda, rebeldes e voltados para o mal, né? Então isso é muito interessante, porque esse é uma classe de espíritos que tem que ter muita paciência e talvez o tempo. Porque como eles são muito endurecidos, eles sabem, tem espíritos dessa natureza de verdugos, que sabem que estão fazendo mal, sabem da lei de causa e efeito, sabem que vão ter que responder por isso, mas não querem nem saber agora e vão continuar fazendo. Então veja que coisa. Então às vezes são inacessíveis aos argumentos. Tem que esperar o tempo passar para eles poderem, a ponto de arrependimento, começar a brotar, ou então uma reencarnação compulsória. Né? Então é interessante isso. E por fim, Zenobia fala mais uma vez em Fabiano. Né? Só para a gente ter uma ideia, a gente já comentou aqui, mas algumas pessoas não estavam aqui. O lar de Fabiano é alusão a Fabiano de Cristo, o início do processo aqui de colonização do Brasil, portugueses e brasileiros, entre os quais Padre Manuel da Nóbrega, desencarnado, que é o próprio Emmanuel. Né? Fabiano de Cristo é uma das encarnações de José Anchieta, que foi amigo de Manuel da Nóbrega na Fundação de São Paulo. Na Fundação de São Paulo. Eu sei que eu estou falando demais, já estou acabando, viu? Então, Fabiano de Cristo, José Anchieta reencarna como Fabiano de Cristo, né?
E mais tarde funda Desencarnar desse Lar. Por isso essa afinidade. Então veja, o Fabiano de Cristo, que é o José Anchieta, que era amigo íntimo de Padre Manuel da Nóbrega, que é Manuel, que é o mentor de Chico Xavier, e o grande organizador dessas obras, inclusive de André Luiz. Né? Então está tudo conectado. Pronto. Deixa eu falar, vai. Bom, eu queria comentar sobre esse sofrimento, né, que os espíritos estavam passando. Eles sofriam muito por pancadas, por surras, pancadas. E aí pergunta, né, como é que o espírito sente uma pancada? Como é que o espírito sente a dor, né, a dor? Porque o texto nos remete a uma dor física. O texto nos remete a uma dor física. Aqui em um momento está falando que são dores morais, em que um espírito está falando, está xingando, está mexendo no âmago do outro espírito e ele está sentindo essa dor. Aqui está falando dores físicas. Então, o que nós podemos entender disso é que todos estão num grau, uma fluidez perispirítica e que sente essas dores. Ou seja, por mais que aqueles espíritos estejam implorando ajuda, eles estão na mesma densidade daqueles outros que estão, aqueles algozes. Então, por isso, por estar nessa mesma densidade, é que eles sentem dores cruéis. Assim como os espíritos, eles são presos, né? Sabemos que o espírito ele atravessa a matéria, mas alguns espíritos eles são presos em prisões, como o livro Libertação nos remete, né? Que alguns espíritos são presos e eles, pela consciência dele de culpa, ele cria no corpo perispirítico dele uma fluidez densa e que pela condição dele psicológica ele acha que está preso. Então, como o pensamento é que reflete, que cria a realidade no plano extrafísico, o pensamento cria a realidade em que ele esteja, então ele leva o inferno e leva o céu para onde ele vai. Ou seja, não acha lá, ele já leva daqui. Nesse sentido, os espíritos, eles traçam, eles criam, eles plasmam, né, tudo o que o íntimo deles solicita. Então eles se sentem presos e eles não conseguem sair daquela prisão. Eles se sentem agredidos, então eles recebem esse impacto da prisão. E outra coisa que eu queria falar é sobre o que o Flávio falou sobre psicoscópico, né? Tem uma passagem eu acredito que seja Memória do Suicida, em que lançam uma rede para pegar, para capturar, né, ou salvar alguns espíritos que estão vivendo, estão sofrendo naquelas regiões. E aí esses espíritos, eles se apegam nessa rede, né? Uma rede, como se estivesse jogando uma rede no mar, e alguns espíritos se apegam nessa rede, só que nem todos fixam na rede, e são levados para a ajuda dos mensageiros de Maria de Nazaré, né? Que são Por que isso? Porque, na verdade, aquela rede tem uma sensibilidade psíquica, tem uma sensibilidade perispirítica. Então, se o indivíduo ele tem más intenções, ele reflete isso e aquela rede, ele não consegue segurar na rede. Porque a rede, ela é sensível a determinada vibração. Olha que interessante. Então, só os que efetivamente estão deliberadamente com vontade de melhoria, eles são presos na rede e são levados. Então, os equipamentos que a espiritualidade tem, né, a gente não tem nem noção.
Se nós conseguimos, né, com esse corpo físico, né, com essa densidade, você consegue, alguns de nós, ou alguns que têm a maior sensibilidade, conseguem penetrar no âmago do outro. E mesmo que o indivíduo esteja rindo, a gente fala assim, você não está bem. Não é assim? Uma das pessoas que nós conhecemos, a gente fala assim, mesmo que tem todas o estereótipo que a pessoa feliz, você fala assim, não, eu lhe conheço, você não está bem. Ou seja, que dirá a espiritualidade? Se nós conseguimos penetrar em um corpo tão denso, imagine a espiritualidade, o que não pode fazer? Agora, essa turma que está do outro lado, ali na região densa, ela tem as mesmas características de densificação que nós encarnados temos. E às vezes até pior, porque você pode ter um encarnado que tem uma sensibilidade muito maior do que um espírito desse desencarnado, que ainda está tão endurecido, né, perante a vida. Então não é a questão de estar com o corpo físico ou não, é a questão da evolução espiritual do ser. Deixa eu voltar aqui. Bom, o que eu fiquei assim, impressionado também foi que ela diz assim, há cerca de 2000 anos ensinamos o bem e a verdade, preparando corações para o futuro redentor. São 2000 anos que tem essa colônia, né? Esse posto de socorro, né? 2000 anos. E para finalizar, essa última frase de André Luiz é muito interessante. Por que deveria eu chorar mais intensamente? Né? E aí a gente fala assim, poxa, muitas vezes nós nos vinculamos muito a olhar o indivíduo, o sofredor, o que está solicitando ajuda, está sofrendo. E nós não pensamos que muitas vezes o algoz, ele é mais digno da nossa caridade, do nosso choro, da nossa lágrima, do que o sofredor. Porque na verdade, não há, como nós já falamos, não há vítimas, né? Há uma relação profunda entre quem está sofrendo e quem está fazendo sofrer. Há uma relação profunda, espiritual. Então não há vítimas. Mas quem é pior? Né? Quando Jesus fala, eu vim para os doentes, eu não vim para os sãos. Ou seja, então ele veio para todos aqueles que faziam mal, para todos os algozes. E nós normalmente olhamos por uma visão restrita de que o algoz tem que sofrer, tem que morrer, e a vítima tem que... Né? E a gente não, mesmo espírita, a gente não tem ainda uma visão espírita. Muitas vezes a gente nos pegamos ainda com um pensamento muito, muito restrito. Em função também, né, da nosso processo evolutivo, né, espiritismo de 150, 160 anos. E nós não temos ainda essa dilatação espiritual ainda, em função do nosso processo evolutivo também. E não deixar de esquecer, como o Flávio falou, quem funda, quem cria, quem responde na codificação espírita são católicos. Os espíritos que respondem a Kardec eram espíritos católicos. Então, desde a própria codificação, ainda tem uma consciência, um pensamento católico muito forte. Quem lê o Evangelho percebe isso claramente. Eu questionava muito essa fala do Evangelho, né, que os Espíritos respondiam, né, que Deus vai fazer sofrer, tem aqueles pensamentos ainda, né, de vingança, um Deus vingativo, ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, há esse Deus de vingança. E aí, perguntando, eu conversava muito com o Flávio até sobre isso, e aí um dia eu estava lendo o livro Divaldo Responde, e o Divaldo chega e dá essa resposta. E na verdade, isso tudo a gente tem que fazer a nossa, né,
atualização do processo, mas que na verdade tudo ali tinha uma consciência católica ainda. Apesar de estar participando da codificação, ainda tinha uma consciência muito católica, o Evangelho segundo o Espiritismo. Então nós temos que ler com a nossa consciência atual, dando o desconto necessário. Veja, eu quero fazer um comentário a respeito da situação de rebeldia das almas, né, sofredoras ali, como eles são rebeldes. Eu fiquei fazendo um paralelo entre as almas sofredoras desencarnadas e as almas sofredoras encarnadas. E às vezes eu não percebi muita diferença assim. Porque se o céu e o inferno está dentro de nós, né? Então, quando eles, aqui na Terra também, os encarnados, tem as pessoas, como o Flávio falou assim, que as pessoas às vezes gostam de ver o sofrimento e continuam sofrendo, não faz nada para sair daquela situação. Me lembro que Medrado, numa palestra, ele comentou assim, que ia passando, porque ele gosta de falar as coisas figurando, brincando. Aí ele disse que passou no posto de combustível e que parou para botar gasolina e tinha um cachorro gritando, e ele perguntou por que esse cachorro está chorando. Aí disse, não, porque ele está sentado em cima do prego. E ele não saía de cima do prego e continuava gritando. E ele chamando a atenção que muitas vezes a gente senta em cima do prego, nas relações afetivas, de trabalho, de tudo, você está sentado ali e não faz nada, não mostra nenhum movimento para sair daquela situação e continua sofrendo. Então eu fiquei pensando assim, me chocou bastante a posição desses verdugos de atacarem, de não permitir que o outro evoluísse, que o outro saísse daquela situação. Eu fiquei muito chocada, assim, refleti muito sobre isso. E dizendo, aqui a gente tem espíritos também endurecidos, que vê, que conhece, que às vezes tem a oportunidade de tomar conhecimento de caminhos que o levariam a progredir, a evoluir, e permanece também do mesmo jeito que lá, permanece aqui também sem querer aceitar uma mudança, sem querer fazer essa reforma que é tão necessária, tanto aqui como lá. Então a reforma íntima, tanto ela deve ser feita aqui no plano material, como ela tem que ser feita lá da mesma maneira, né? Se percebeu que alguns já sinalizavam querer uma ajuda. Eu me identifiquei um pouco com o André Luiz, naquela hora que o André Luiz se revelou. Eu me identifiquei um pouco, eu estou igualzinho ao André Luiz, queria resolver o problema, mas depois que a gente vai lendo, aí você vai tomando consciência de que realmente não é o posicionamento correto. Você tem que oferecer ajuda e esperar o momento certo, porque ele sempre, a ajuda da espiritualidade sempre vai existir em todos os momentos. Se ele naquele não está tão preparado, vai chegar o momento dele receber. Então, isso que eu falei, é a necessidade, que eu refleti muito sobre a necessidade da reforma. E que a reforma tem que começar aqui no plano material e lá, para você, senão você chega lá tão despreparado para isso que não consegue aceitar as ofertas, a ajuda que está sendo lhe concedida, a oportunidade de você crescer, de você ver o bem, né? Como progredir o bem. Aquela parte interessante, né? Deixa eu comentar sobre uma coisa. Página 56. Alegrai-vos, porém, e aguardai confiantes, porque se manifestará em vosso benefício o fogo consumidor. Nesta região muito feliz, amanhã mesmo demonstra-se-á o Supremo Poder. Amanhã mesmo. Alguma coisa aqui. Né? Acho que vem alguma coisa para frente, né? Só isso mesmo. Aguarde o próximo capítulo. Cena do próximo capítulo. O próximo capítulo? Nádia.
É só uma dúvida em cima do que você falou, que ele fala assim, ninguém, amigos, conservemos em calma para o trabalho eficiente. Ninguém se conserva nesse abismo de dor sem razão de ser. Então eu vejo isso aí muito como a escolha. Se você, mesmo que pegasse naquela coisa que ela jogou lá naquela praia, mas se você só quer se salvar, escorrega e cai. Você tem que querer também fazer a mudança, porque é tão precisa na vida da gente, né? Eu também no início, eu achava que por que vão lá tentar acordar tanta gente que está dormindo e não salvava tanta gente pedindo socorro. Mas quando a Karina falou domingo que André Luiz queria, como a gente, queria o imediato, logo ser resolvido logo, né? Aí eu vim entender, e agora nesse outro parágrafo a gente tem que ver que cada um a seu tempo, cada um que procure a sua melhora. E aqui quando ela faz essa explicação, conservemos com calma. E aí depois diz, ninguém se conserva nesse abismo de dor sem razão de ser, enquanto a pessoa não se conscientizar e saber que tem a oportunidade de mudar, mas baixa ela querer, não vai ser salvo. Mas isso mexe muito com a gente, porque muita gente está dentro de qualquer religião, até a gente mesmo espírita, age de uma maneira, manda fazer de um jeito e a gente age de outra. Tanto é que às vezes nas mediúnicas a gente vê o espírito testando a pessoa ali, né? Eu já assisti um que ele dizia, por que você vem me dizer isso se você não faz isso, entendeu? Então a mediúnica é tirar a capa mesmo, não venha querer mandar ele fazer isso e aquilo, porque ele está ali acompanhando ali, está sabendo o que você faz, o que tem que ser pensamento. Então é muito, isso aqui chama muita atenção da gente, porque não adianta você querer ser bonzinho lá dentro do centro. Igual o Franco diz, todo mundo é bonzinho dentro do centro, tem que ser bonzinho lá fora, na tua casa, na rua, com o seu irmão, no trânsito, em todo lugar. É realmente a mudança que a gente precisa. Pode falar, Não é que eu falo. Eu passo. Passa? Bem rápido aqui. Eu acho essa passagem muito enigmática. Assim, de falar aqui, o que seria do cristianismo, né, se Jesus abandonasse o madeiro do testemunho no meio do caminho, a fim de entrar no pugilato com a multidão. E não só a gente, mas o próprio colégio apostólico do Cristo, à época, tinha essa visão, né? Porque tantos sofredores achavam que o Cristo, né, pelas escrituras, esperava de que tudo fosse resolvido, achando que pelo poder de cura, pela a evolução do Mestre, ele viria como assim, não só como os hebreus esperavam de ser um rei com toda a sua majestade, como para tomar o poder dos romanos, mas o próprio colégio apostólico acreditava que ele iria mudar toda aquela psicosfera, toda aquela situação coexistente na época, de salvar, de trazer uma outra estrutura, e não entendia, e às vezes nós nos comportamos assim também, de certa forma aqui mesmo, de imediato a gente tem aquela, assim, todos que sofrem, que pedem, mas assim, uma avaliação mais rápida, o nosso sentir interno de que a compaixão era que todos fossem salvos. Mas nem todos que falem Senhor, Senhor, entrarás no reino dos céus. Porque é o reino dos céus interno. Então eu estou falando isso aqui, mas como é que está meu interior? Né? Essa questão mesmo, se a gente detecta energias, às vezes bem deletérias, energias que a gente vê que está bem comprometida, imagine você já com a densidade em uma esfera menos condensada como a nossa. Então, a visão e essa caravana, né, a percepção de toda aquela realidade ali é bem mais intensa do que nós aqui. É por isso que eu acho que de imediato a gente fica naquela ânsia de
né, socorrer, amparar todos. E a gente vê isso no espelho, não só nas casas espíritas, mas exatamente nas mediúnicas. É um retrato mais assim, que você vê quantos sofredores e que você não pode, o seu papel, porque é uma troca, né, é uma mão dupla, tanto eles como a gente aprende e um socorre o outro, mas nós precisamos nos despir dessa pseudo-verdade de acharmos que somos os salvadores, que vamos orientar aquele ser num atendimento único. Né? Às vezes é só ouvir mesmo, porque toda aquele elenco de espíritos que estão vindo ali não estão querendo ser ainda convencidos de que aquela realidade é formada pelas suas escolhas e que Deus nos dá o livre-arbítrio exatamente para fazer as escolhas à medida do nosso amadurecimento interno. Essa apresentação, desculpe, é filha de Janete Giovanna. Todo mundo fala. Na realidade, a gente sempre tem aquela tendência do imediatismo, né? Quando a gente, no catolicismo, a gente acha que basta pedir que a gente tem fé. E quando a gente pede com aquela fé, a gente sente que a coisa acontece até, né? Mas quando a gente lê esse capítulo aqui, vê todo o sofrimento, tanto dos enganados que a gente pode, né, estar trazendo para todo esse sofrimento atual até, a gente fala, esse movimento, ele tem que ser de dentro, né? E o psiquismo da pessoa tem que estar preparado para entender que se ele não começar de forma íntima, não adianta. Então a gente cresce um pouquinho, depois a gente cai de novo, e é esse movimento de retomada que eu acho que tem que ser diário até que a gente consiga atingir um nível que a gente possa estar conectado durante mais tempo. Porque no decorrer do dia a gente sente, né, eu pelo menos, né, no meu nível atual, que tem muito chão para andar, na maioria, eu sinto a vibração cair diante dos acontecimentos, que daí você retoma, você ora, você procura, mas isso é quase que constante. Então, se a gente está assim, preso ao corpo, vivendo isso, e eles têm toda essa questão dos verdugos e tá naquela situação, eu imagino que deve ser difícil, por mais que eles solicitem, deve ser difícil esse processo. Mas é o que ele falou. Cenas dos próximos capítulos. Vai haver algo maior que possa estar tirando eles dessa situação. Bom, eu pesquisei um pouquinho em cima do socorro divino. Talvez no princípio, acho que no segundo parágrafo. No livro Consolador, na questão 244, tem a pergunta seguinte: existem lugares de penitência no plano espiritual? E acaso poderá haver sofrimento eterno para os espíritos inveterados no erro e na rebeldia? E a resposta é o seguinte: considerando a penitência em sua feição expiatória, existem numerosos lugares de provação na esfera para vós, invisível, destinados à regeneração e preparo de entidades perversas ou remitentes do crime, a fim de conhecerem as primeiras manifestações do remorso e do arrependimento, etapas iniciais da obra da redenção. Então, enquanto o espírito não se arrepender, não tem ajuda certa para eles. Né? Quanto à ideia do sofrimento eterno, se houvesse espíritos eternamente inveterados no crime, haveria para eles um sofrimento continuado, como seu próprio erro. O pastor, porém, não quer se perca uma só de suas ovelhas. Dia virá em que a consciência mais denegrida experimentará no íntimo a luz radiosa da alvorada do seu amor. Aí eu fui em cima também da pergunta 252, também do Consolador, sobre essas pessoas que
que provavelmente seriam alguns dos que estão nessas áreas de regeneração, por que essas pessoas se sentem ofendidas? Pelo seguinte, porque no mundo, a explicação é a seguinte: a gente recebe pedradas de ignorância. Quantas vezes a gente recebe, né? Uma pessoa diz alguma coisa pra gente, a gente fica até... Aí eu achei que a gente recebe pedradas da ignorância e da má fé, partidas de sentimentos inferiores. E convém que o cristão esteja preparado e sereno de modo a não recebê-las. Como difícil, né? A gente, imediatamente, a gente explode por dentro, pelo menos, conhecendo que as mesmas fazem parte do seu plano de vida. Aí depois eu também achei interessante a questão da Zenobia, que ela, mesmo com toda esses xingamentos do pessoal ali dessa área de regeneração, ela resolveu fazer um discurso para eles, né? Aí, interessante que eu até dizer aqui, como é que ela fez esse discurso? Ela pegou um pequeno aparelho destinado à ampliação da voz, que deve ser um microfone bem mais sofisticado, né? Ela falou pausadamente. Ela teve o poder, a voz dela teve o poder de repercussão muito longe, ecoava longe, sem impaciência. E apesar de toda a gritaria, ela continuava naquela vozinha dela, cheia de bacanas. E ela mesma disse, precisamos amar ao próximo do jeito que ele se acha no momento. Olha só, não teremos assim dificuldade em amar os maus, embora suas maldades, amaríamos o próximo, o nosso irmão como nós, o Filho de Deus. Aí depois ainda frisei essa parte aqui, que a casa transitória de Fabiano de Cristo só estava há um ano lá, e estavam perseverando para ver se captavam um ou outro, que ainda tinha sido um sucesso, mas estavam tentando. Como todo mundo, né, fiquei aqui refletindo que é muito forte, muito impactante, né, esse capítulo para todos nós. E aí eu fiquei imaginando aqui Richard Simonetti diz sempre nas palestras dele que a prática do bem é o objetivo único da nossa vida. Então, sempre que estivermos fazendo o bem, logicamente que se estamos sujeitos, né, às leis de ação e reação, às leis de causa e efeito, então, automaticamente, se estamos no bem, estaremos sempre bem, né? Se estamos praticando o mal, estaremos sempre recebendo a colheita dessas sementes que estamos plantando. Então, essa questão do bem. E ele conta uma história de Chico Xavier, que eu achei muito interessante também, que ilustra bem essa coisa do bem. Não só do bem, mas da energia que você emana e você está sempre recebendo de volta, e tudo que você faz volta de novo para você, logicamente que é acrescido de outros fluidos que vão se compor naquele que você lançou, né? E ele conta que Chico Xavier estava bem apressado, já estava em cima da hora para uma reunião, e aí passando pela rua, uma vizinha o chama: Chico, vem cá. Aí ele disse: agora eu não posso, eu estou muito ocupado, eu estou já na minha hora, não tenho condição de lhe atender. Aí continuou. Aí quando chegou na metade da rua, aí a irmã disse para ele: volte, Chico, vá atender a irmã que está solicitando. Aí ele disse: mas eu não posso, você não vê que eu estou atrasado? Volte, vá ver. Seu compromisso primeiro é com os necessitados, vá ver o que ela quer. Ah, não, eu só queria saber. Aí ele voltou, né? Aí o que é, minha irmã, que você tanto queria? Mas não estava ocupado? Não sei o que, ainda ficou ainda, né? Aí ele disse: diga, minha irmã, estou aqui. Chico, né, se sentiu, logicamente, muito bem. E aí ele termina a história dizendo que se ele não fosse
aquelas vibrações contrárias ao bem iriam, logicamente, perturbar. Mas a dedicação ao bem é muito difícil, né, para todos nós. Então, é um trabalho constante. Mas que bom seria se a gente tivesse o tempo todo dedicado ao bem. Estaríamos colhendo, estaríamos plantando. Só isso. Uma vez uma pessoa me falou assim que bastava chegar do outro lado, pedir desculpa, pedir perdão e tudo está bem. Né? É verdade, né? Que estavam ali as pessoas pedindo ajuda, mas só que aquela ajuda não era aquela ajuda do coração, né? Aquele arrependimento sincero. Então foi percebido pela espiritualidade, porque lá no mundo espiritual não tem máscaras. Ninguém falando sobre o mundo atual. Eu me recordo quando a gente faz a tarefa do mingau, né? Que muitas vezes a pessoa vem e pede de uma forma assim, sabe? Tão necessitada, aquela coisa tão assim, que toca nosso coração. Mas se a gente disser assim, não, vá pra fila, porque tá todo muito parecido, entendeu? Não vai me ajudar não? Ah, então siga você, não quero saber da sua ajuda não. Então, são essas coisas que a gente vai percebendo e linkando, né, com a nossa atualidade aqui. Eu indo 8 anos no grau. E foi necessário ser pedido de ajuda, realmente, para que ele fosse amparado, socorrido e retirado dali. Então, por que ele foi? Porque ele estava envolvido na fé, no amor de Deus, porque Jesus, onde ele estiver, qualquer amigo na espiritual, eles vão nos atender na hora que a gente chamar. Então, eu me lembrei também dos trabalhos de André Luiz, quando ele ia para o grau, retirar aqueles espíritos. Uma vez, eu vi aquelas furnas escuras com os espíritos incubados ali dentro, sujos de lama, parecendo povos. Outra vez eu fui, o espírito tinha cara de cavalo e corpo de gente. Outra vez, eu me perdi, corria, voltava sempre no mesmo lugar, mas isso não. Aí o que eu quero dizer é que tudo isso acontece quando a gente quer, quando a gente tem vontade. Bebo laganeiro, qualquer vício, nós podemos fazer tudo, basta para isso que queremos. Então a gente começa a ver que ele baixou a vibração dele quando ele foi para um grau, socorrer com aquela equipe dele, aqueles espíritos que estavam presos para poder humilhar as pessoas, e também mais os trevosos. Aqueles espíritos que estavam ali na tocaia de vigilância, não permitir que aqueles espíritos fossem retirados dali. Então havia isso. E aí a gente vai tocando à frente. Eu sou frequentadora de reunião mediúnica, trabalho como passista, como doutrinador, e às vezes, quando há necessidade, eu trabalho com o governo. Mas uma coisa que nós vemos constantemente nas reuniões mediúnicas, chegam dois espíritos. Você a vida mais, não é o nome da pelada, como eles chamam. E aí eles começam, cada um grita mais forte do que o outro. Mas eu vejo, eu sinto que isso é para apavorar os assistentes. Como os assistentes não têm preparação sobre aquele espírito inquieto, então eu continuo ali sentadinha, orando e vendo que tudo aquilo vai passar, no final ele vai chorar. E às vezes o espírito sai e quem está doutrinando não vê, também não tem. Eles querem chamar nossa atenção.
para seu sofrimento, para desequilibrar a reunião. As pessoas chegam com medo, aí o que acontece? Sai da concentração. E se a reunião não tiver um dirigente que acusa, fica mais. O meu amigo falou, essa esteira, ela sempre examina em vários lugares agora. Já era dourada, ela tem uns buraquinhos, ela está toda marcadinha. E ela é um imã. Por onde essa esteira vai passando, ela atrai, ele vem, puxa. Não fica um irmão sofredor naquela região por onde essa esteira vai passando. Já vi essa amarela e já vi uma verde que protege as casas espíritas. É outra rede magnética também. E tem muito cuidado com as nossas orações das irmãs. No dia que nós notamos que a pureza é a força que comanda tudo nesse mundo, a gente vai ser livre. A gente vai saber lidar aos espíritos. Eu, desde que comecei meus primeiros passos no espírito, eu sempre soube a luz do espírito, por aí que nós devemos. Mas não é pra gente chorar comigo, né? Às vezes penso que não tem gente por aí que tem medo do espírito, né? Então, outro dia que você apareceu um aqui, oh, meu Deus, me fugiu. O espírito, meu comida. Então a gente tem que ter amor por eles, porque o amor me leva tudo isso. E eu digo a você, o Espírito sente. Quando a gente dá o passe nele, quando a gente ora por ele, que ele recebe aquela vibração. E eu digo a você, a vibração amorosa, carinhosa do nosso Criador. Então é isso que nós temos que fazer, buscar a prece em todos os momentos. Meus irmãos, eu não entro no banheiro, eu sempre estava samba. Minha mãe me bateu, bem muito. Todo lugar que ele tem que andar com o pensamento legado de Jesus. Porque se assim nós não fizermos, vai dar sozinho, as coisas é muito ruim. E eu quero andar encangado, nós queremos mostrar algo do que eu viver, se eu tiver merecimento, né? Procure realmente se melhorar as nossas orações, nossas preces, porque é a prece que nos alimenta, é ela que nos movimenta, é ela que nos conforta, é ela que alivia as nossas dores, é ela que nos conforta. O que me chamou mais atenção foi justamente esse finalzinho, né, do texto, do capítulo, que quando ele diz, né, de alma voltada em silêncio para o Cristo de Deus, meditei sobre a grandeza do seu sublime sacrifício, pensando nos cruéis perseguidores e nos pobres perseguidos, por quem deveria eu chorar mais intensamente? Eu acredito que a resposta é por si mesmo, não é pelos outros. Por quê? Porque a gente não muda os outros, a gente pode mudar a nós. O que a gente pode fazer é dar exemplos, né, de modificação, tentar fazer um contágio de mudança para que os outros acompanhem de alguma maneira. Nesse mesmo capítulo existe a questão tocado na questão da parábola lá de Lázaro, né, na porta do rio, e que ficava lá comendo as migalhas, né? Quando morre ele vai para o paraíso e o rico no seu turno foi para queimar no inferno. E aí aquela ideia de quem não está lá, quem não está aqui não pode ir para lá, né? Não pode vir para cá e vice-versa. Nós temos uma descrição, também se usa essa questão do fosso aí, né? Das dificuldades, que alguns se agarram,
né, mas que não é permitido para o homem de 2000 anos atrás, existe essa ideia do espaço físico, né? Eu não alcanço aquele outro lado. Com o Espiritismo, a gente viu que a questão não é física, não é material. É uma questão espiritual, na verdade, uma mudança espiritual. Ou seja, quando perguntaram se ele podia voltar para comunicar aos irmãos, né, para que os irmãos não fossem para onde eles estavam, na parábola Cristo coloca a questão dos profetas, né? Você tem os profetas. Nós temos a condição de perceber que nós temos que aprender com nós mesmos, né? A partir do que o Cristo deixou para a gente. A questão dos valores que nós temos que condicionar a nossa visão de mundo. Porque o verdadeiro mundo, a verdadeira visão tem que ser só espiritual, não física. Então muitos deles ali, ao meu ver, tinham essa visão mais arcaica, mais antiga, de que eles esperavam simplesmente receber uma salvação. Por isso ficavam ali inertes, ficavam se queixando que Deus é esse, né, que deixa a gente abandonado aqui, como se fosse se instalar dentro. E a gente vê que até hoje muitas religiões pregam isso. Não precisa fazer mais nada para... Mas o próprio Cristo deixou claro, né, que o meu reino não é deste mundo. E a outra mensagem é a cada um segundo as suas obras. E as pessoas não percebem essa conectividade com essa transformação pessoal. Então, nessa frase, por quem choraria? Eu acho que a gente tem que chorar por nós mesmos. Por quê? Porque enquanto a gente não processar a nossa própria modificação, até não nos perdoarmos a nós mesmos, né? Porque o orgulho cega, então a gente ainda fica atrelado, preso a coisas que não nos tornam felizes, nos tornam, na verdade, infelizes, né? É onde está o nosso coração, né? E aí a gente tem que tirar o coração, não da gente, mas das coisas importantes. Esse é o grande paradigma nosso, eu acho. O Flávio tocou em 3 pontos tremendamente importantes. O primeiro deles foi quando ele falou daquela pessoa naquele lago lá, sofredor, tinha Jesus curou ele. Mas depois que Jesus curou, ele chegou para ele e falou uma coisa importante. Eu acredito que aquilo deve ter entrado no ouvido e saiu do outro. Porque ele falou, o que ele tinha era uma possessão. A partir do momento que ele tirou aquela possessão, a pessoa voltou ao normal. Mas ele vai voltar a fazer tudo o que ele está fazendo. E a possessão vai voltar. Então por isso que Jesus falou, não peques mais. Mas eu não acredito que ele tenha conscientização para deixar vida dupla. Isso tenha sido abordado. Ele abordou aí. O Papa Francisco abordou recentemente. Ele falou, é preferível ser um ateu do que ser uma pessoa de vida dupla. Falar esse mesmo termo. Foi o que o Flávio falou. O que adianta a pessoa ter uma postura no centro e quando sai dali ele tem uma outra vida completamente diferente daquilo que ele aprendeu. Ele não se modifica. Ele tem consciência que precisa modificar. Essa é a razão porque o cristianismo vive se arrastando há 2000 anos. O cristianismo não evolui, fica essa estagnação. Tanto que o Hermínio escreveu um livro, que ele botou Espiritismo, Cristianismo, a mensagem, eu pratico. A pessoa lê, é bonito, amar o próximo, sai dali e não faz nada. Vai dar veneno para matar gato. Não evolui o cristianismo. E um aspecto também para corroborar, perante esses sofredores que nós vimos. Eu tinha um tio, a casa dele no Grajaú era um desmundo.
mais de 5 quartos, escritório, tinha um sobrado, uma área imensa. Ele vivia muito bem com a minha tia. Eu tinha 5 filhos, sendo dos 5, 2 professoras de latim, quando eu estudei no ginásio. De uma certa feita, eu fui almoçar com meu pai, lá no centro, no Rio, negócio das flores. Tem um local lá que vendia flores, não lembro nada, não. Aí, de repente, chegou uma mulher, muito bonita, bem armada, muito chique. Parecia até essa área de moda, Glorinha, não sei o que, né? Toda bem arrumada, palavreado espetacular. Ela era funcionária pública. Aí ficou lá um pouco e tal. Ele falou, olha, isso que você viu morre aqui. Você não viu isso. Ela era a namorada do meu tio. Casado, 5 filhos. Vivia bem com a minha tia. Ele não sabia que isso era errado? Sabia. Você muitas vezes tira o sofredor de lado. Aí você começa a querer esclarecer para ele evoluir, ele quer voltar para onde ele estava. Então, esse é o grande problema da humanidade. A dupla. Quem tem vida dupla é aquele negócio de ódio. Mais com menos é menos. Não adianta não. Eu vou pegar então o gancho de Túlio com Jorge. No caso da vida dupla, eu estava falando assim, em aspecto geral, ela passa por um conflito muito grande do que eu quero, o que eu gosto e o que eu sou. E eu vejo isso muito nos momentos que nós procuramos a oração. Eu tenho batido muito essa bandeira, né? Levantar essa bandeira com Jesus, temos que criar uma intimidade com Deus. Quando Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim, ele está dizendo, eu vim aqui e exemplifiquei, vivenciei a lei para vocês. Eu mostrei como é que é viver a lei no amor de Deus. Então, por isso que ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Não é à toa que os Espíritos vão nos revelar que é o guia, porque sabe também de tudo isso que nós já passamos, né? Um modelo para ser copiado, um guia para ser seguido. Mas a gente tem toda essa ferramenta, toda essa noção, mas não seguimos. E eu vejo, não só em centro, não só os frequentadores, como a intimidade vindo completamente diferente. E é algo até que me revolta. Porque eu acho que se você está expondo, você tem que seguir o exemplo de Jesus. Jesus nos doutrinou quando estava aqui. Ele veio doutrinando cada um de nós. Então, quando a gente está ali como expositor, a gente está doutrinando, a gente tem que estar dando o exemplo nosso também. Não é o que Jesus falou, é o que eu vivencio porque Jesus me ensinou. Então, essa história de vitimização é muito fácil quando a gente vai responder pelas consequências das nossas escolhas e a gente quebra a cara e sente a dor e está lá no fundo do poço, e aí a gente fala, meu Deus, né? Aí a gente sabe procurar Deus. Mas na hora que a gente quer ir para a gandaia, que a gente quer tomar todos, que a gente quer, sabe? No bem bom, entendeu? Quer cair na promiscuidade, eu pego quantas eu quiser, né? Então, aí vem as consequências dos atos, né? Não lembra de nada. Então, por isso que eu vejo que muitas pessoas vão para o centro até através do sofrimento, óbvio. Né? Pelo menos encontram um caminho. Então, é esse conflito, essa vitimização que tem que parar. A gente tem que responder por nossos atos, encarnados e desencarnados. Outra coisa, a gente não sabe ser espírito.
Nós somos espíritos encarnados. A gente está aí lendo as histórias de nossos irmãos, não é de espírito, não. A gente está lendo a história de irmãos que já desencarnaram. Nós vamos desencarnar e talvez passemos pelas mesmas coisas, mesmas dificuldades. Então a gente está, é que nem você pegar um romance hoje, né, do caso, um romance verídico do caso de alguém que passou por uma experiência, né, verídica, e você virar assim, encarnado. Essa é uma realidade. É uma realidade nossa, não é a realidade dele. E a gente fica falando como se fosse muito distante da gente. Né? Então, é pensar como espíritos que somos, é ter realmente Jesus como nosso modelo, sabe? E ter isso dentro do coração. Não é estudar a doutrina porque ela é bonita, não. É porque isso me satisfaz, isso me identifica, isso entra em mim. E é muito interessante, né? Porque quando a gente tem nossos interesses próprios, a gente sabe se aproximar de alguém, né? Não, a gente sabe, né? Perguntar o nome da pessoa, a gente vai chegando de onde é e tudo, a gente vai chegando aos pouquinhos na pessoa. Daqui a pouco tá sentando do lado, daqui a pouco tá pegando carona, daqui a pouco tá frequentando a casa, daqui a pouco tá meu brother, meu irmão. A divindade, entendeu? Se ele deveria estar dentro do nosso coração constantemente, com a maior intimidade possível. Só isso que eu tenho. O Rui Cleide de Grande já está saindo do grupo dos carecas, muito verde. A única coisa que eu queria comentar é o seguinte, é que a contribuição que André Luiz traz para a gente, né? Quanto esclarecimento, né, que a gente tem, encontrava dessa forma na literatura espírita. Aí a situação é o seguinte: amanhã, quando um de nós estiver numa situação semelhante a essa aí, ou do lado dos espíritos eliminados socorristas, ou do lado dos espíritos sofredores, a gente não pode esquecer que lá entre eles tinha uma senhora que conheceu o José de Menezes, né? Quantos de nós não vamos dizer, não, eu conheci de fora, é importante. Mas com o esclarecimento da condição de saber como é que as coisas se dá, especialmente no caso de André Luiz, como é que se pode ajudar essas pessoas. A Lizinha estava comentando na fala dela que queria de lá, o Jorge esclareceu que, na verdade, quando eles foram, eles já estavam. Por que eles se deixavam ser maltratados pelos verdugos, né, que estavam lá presentes? Na verdade, é a questão da sintonia. Essa mesma sintonia que explica por que eles escolheram aqueles sítios, aqueles lugares. Porque o André Luiz, em alguns momentos, como ele falou, apareceu dentro dele um velho homem, um homem antes da iluminação. E aí ele já estava entrando na faixa de sintonia, por outros motivos, é claro, mas estava entrando na faixa de sintonia. Isso é muito aprendizado para a gente, porque às vezes no afã de querer ajudar, achando que tem o direito de ajudar, porque é por algum motivo, quantas vezes a gente não mete nos pés e ainda muitas vezes não aprendemos a elaborar essa questão da temperança, da paciência, do entendimento superior, saber trabalhar com o tempo, saber trabalhar em grupo, né? Saber trabalhar os sentimentos internos para não mexer na sintonia, na vibração. E dá um beijo maravilhoso a todos vocês, morrendo de saudades, que bom estar aqui com vocês. Obrigado, Paty, Jorge, todo mundo que está possibilitando isso para mim. Beijo a todos.